campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Queridos irmãos, é com muito carinho, com muito amor no coração, que convidamos a todos a nos dirigir a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nos dirigir em pensamento a Ele, rogando a proteção, Jesus amigo, de alguém que nos serve de exemplo, rogando a proteção do Teu amor de guia moral e espiritual de toda a humanidade. Ajuda-nos, Mestre amigo, a calçar as sandálias da humildade, da dignidade, do respeito ao Pai, à vida, ao próximo, para que possamos fazer parte da construção de um mundo melhor. Muito obrigado, Mestre amigo. Assim seja. Abrimos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, item 26. Provas voluntárias e verdadeiro cilício. Um anjo da guarda. É o espírito que ditou esse texto na Paris de 1863. Então, ele vai dizer assim: perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra essas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se num espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar, sem murmurações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem, e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Pergunta interessante, profunda. Qual é a nossa prova? Então, de repente, eu tenho alguma doença e essa doença eu começo a pensar assim, bom, isso é uma prova. Para mim, tenho que suportá-la com resignação e não fazer nada, não procurar um médico. Você procura não fazer o tratamento, está correto? De forma alguma. Quantas doenças que na época de Jesus, ou até 100 anos atrás, não tinham cura, mas hoje tem. E elas continuam existindo. Muitas já foram erradicadas, mas outras continuam existindo. Tem tratamento. Então nós não vamos procurar o tratamento quando estamos doentes? Devemos procurar. Nascemos numa situação penosa e difícil, mas a vida nos dá condições, através do trabalho, da inteligência, de procurar melhorar as nossas condições. Mas o importante é fazer isso sem queixas, murmurações, inveja de quem está noutra posição, mas através do próprio trabalho, do emprego, do seu esforço, buscar melhorar. Isso é meritório. Cruzar os braços, como nos diz aqui o anjo da guarda, é ociosidade, é preguiça, é esperar que os céus venham nos resgatar.
é esperar que os anjos bons venham nos auxiliar e nós não fazermos nada. Essa questão continua o Espírito, essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há méritos em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente, sim, é um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício. Não quando eles só têm por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Para a gente parecer ser alguém bom diante da sociedade. Então, sim, é um grande mérito se é exclusivamente para auxiliar o bem do outro. E não jamais aumentar as aflições e as dificuldades se for única e exclusivamente pelo bem próprio, para parecer ser alguém bom, ou melhor, daquilo que a gente é. Bem-aventurados os aflitos. Como nós compreendemos de forma equivocada as palavras de Jesus? Como compreendemos de forma equivocada? O aflito que não faz nada para se melhorar, para sair das situações penosas em que se encontra, vai ver aumentada a sua aflição. Porque ele só está num estado de aflição em consequência do seu livre-arbítrio, daquilo que ele plantou e semeou no seu passado. Ele é bem-aventurado se, sem murmurar, ele procurar solução para o seu problema e seguir adiante. Assim como nós não compreendemos as palavras de Jesus que iniciam esse capítulo, quando ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que é que vai consolar aquele que chora? Por que é que ele será consolado? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A gente pensa, não é? Que são aquelas pessoas que buscam por justiça, por acharem que foram injustiçados. E não é nada disso que Jesus estava falando. Os que têm fome de justiça e os que pautam a sua vida em nome da justiça, procurando fazer tudo o que puderem para jamais serem peça de tropeço para qualquer irmão aqui na terra. Procurando fazer sempre as coisas da melhor forma possível, mesmo que para isso sejam execrados por uma sociedade doente. Era esse o sentido das palavras de Jesus. Vamos continuar no texto do nosso anjo da guarda, quando ele diz assim, que há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumentais a carga que por vezes já tão pesada. Aceitai-as sem queixas e com fé, eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo é infringir a lei de Deus. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio,
Usai, mas não abusais. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições, pelas consequências inevitáveis. Então, passar fome, sem necessidade, tendo comida, mas eu vou jejuar em função de alguma coisa, vai trazer algum benefício para mim? Passar frio, sem necessidade, tendo agasalhos à sua disposição, traz algum benefício? É isso que o Espírito está dizendo. Para que debilitar deliberadamente as forças físicas se nós necessitamos delas para o nosso aprendizado aqui? Para que e por quê? Há objetivo nisso? Há algo útil nisso? Agora, se eu vou me privar de alguma refeição para poder fazer com que alguém que não tem comida tenha um prato de comida na sua mesa, ou não vou me privar de um agasalho para que o outro possa se cobrir, ter um agasalho no momento de frio, é outra história. Continuando aqui. Bem outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo, que é o que estávamos falando agora. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos toucadores perfumados para levar consolação aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas, curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas os transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Esse tipo de sacrifício nós vamos atrair para junto de nós espíritos amigos, irmãos, amigos na espiritualidade dessas próprias pessoas que nós estamos auxiliando, que irão nos sustentar nas forças. Por isso esse é um cilício que não vai causar maiores dificuldades para a nossa existência física, muito pelo contrário. Vai coroar de bênçãos a nossa caminhada, vai dulcificar as nossas ações, dulcificar os nossos passos. E termina assim o parágrafo no nosso anjo da guarda. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está vossa coragem nas provas, pois que fugis da luta e desertais do combate? Lembramos aqui a advertência de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, onde ele vai falar da necessidade imperiosa de passar pelas tentações para poder vencê-las. Então, retirarmos-nos do mundo para não sofrer tentações. Qual é a utilidade disso? O que estaremos aprendendo? De que forma vamos nos fortalecer contra algo se não facearmos com esse algo? Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito
e não a vossa carne, nos diz o anjo de guarda. Fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai vosso amor próprio. Insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Que texto lindo desse anjo da guarda. Insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia. Não se melindrar com a injúria e com a calúnia. Perdoar, compreender. Esse texto merece que cada um de nós possamos, na noite de hoje, no dia, no momento em que estivermos assistindo e ouvindo essas palavras que deixamos aqui, reflexão. Uma reflexão profunda a respeito do que nós estamos fazendo aqui e como estamos nos portando na vida. Passaremos agora para as preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos. Que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa
dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site